Fala, galera. Mais um Sirva-se aqui, segunda temporada. Essa segunda temporada tá demais, hein? Os personagens que estão aparecendo aqui são figuras icônicas na cena gastronômica do Rio de Janeiro, né? Hoje eu tô aqui com um cara que, pô, ele mudou aí o... Mudou não, ele repaginou o conceito de botecos aqui no Rio de Janeiro, né? Pedro de Artagão, o famoso Pedro Artagão. Ninguém chama ele de Pedro de Artagão, virou Pedro Artagão, né, meu amigo? E aí, cara? Pô, obrigado aí, pô. Sei que a tua agenda é concorrida pra caramba. Separou essa horinha aí pra gente trocar essa ideia aqui, né? Não, imagina, é um prazer gigantesco estar aqui. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui hoje, para mim, é a melhor parte do trabalho. E não só isso, eu trocando com você, eu aprendo também e tiro alguma lição para levar e fazer o time crescer. Tá tudo certo. É isso. A gente gravou aquele programa do Sabor e Arte lá no Razão. Exatamente. Foi legal pra caramba, né? Esse projeto ainda vai rolar? Ainda vai voltar? Então, o Sabor e Arte, ele surgiu... Estava naquele finalzinho de pandemia, tudo fechado, já se programando para reabrir, mas ainda com a agenda bastante desocupada, né? E aí eu consegui me dedicar, eu fiz os 12 episódios bem condensados em 6 meses. Era por bairro, não era? Era por bairro, exatamente. A gente escolhia um bairro e mostrava dentro daquele bairro tudo que seriam as minhas opções de que fosse desde uma comida de rua até alta gastronomia. Sim. A gente viu muita coisa. E aí o que aconteceu? Depois que a gente lançou, que abril veio com tudo, os negócios andaram e aí a agenda começa a ficar muito apertada. Então existe aí, eu tenho uma proposta deles de fazer a segunda temporada, tenho a proposta de levar o programa para outros canais também, só que, cara, nesse momento que a gente está vivendo hoje, eu não tenho como não focar na empresa. E aí tá bombando, né? Eu pego e deixo esse... Na realidade, quando você faz algo assim, é um desafio pessoal, né? E aí aquela rubrica eu dei um check. Deu certo, ficou muito bacana, consegui fazer. Então o próximo para fazer é quando tiver tudo tranquilo, tiver com tempo livre, e aí ser diversão, né? E, pô, a primeira vez que eu tava conversando contigo, a primeira vez que eu ouvi falar de Pedro Artagão foi no Laguiole, né, cara? Perfeito. Você era chefe lá e o Laguiole já tinha aquela pegada de evento bizarra, né? Mais ou menos. Na realidade, o que aconteceu? Antes do Laguiole, eu tinha sido chefe em 2 situações. Antes disso, só cozinheiro trabalhando para outros chefes. Trabalhei para o Roland Vilar, para Flavinha. Comecei com o Zé Hugo, Celidônio. Só fera, né? E antes de eu ter a minha primeira chefia, que foi no Hotel Transamérica, lá na Barra, né? Aquelas coisas que a gente faz no início de carreira, eu tinha feito um período de 2 anos de uma coisa meio chefe em casa. E aquilo, pô, me deu muita bagagem de criatividade, porque eu atendia certos grupos que os convidados meio que se repetiam, porque eram boca a boca, então você tinha que sempre estar criando coisa nova. Aquilo me levou pro Transamérica, porque eu conheci num daqueles jantares o pai de um dos investidores do projeto. Fui pro Transamérica. Quando o Transamérica eu tinha 2 anos lá, eu precisava de um desafio novo. E aí acabei que eu saí para uma proposta que não deu certo, que era uma proposta para fazer um restaurante com Ike Batista, olha só. É mesmo? É. Não foi para frente? Não foi para frente. Caramba, tiro na água com o Ike Batista. Exatamente. Naquela época era aquele Ike que a gente via, né? Então, juventude, larguei tudo sem ter nada. Bom, eu fiquei desempregado um bom tempo, 1 ano e pouquinho. E é muito curioso, eu conto isso com muito saudosismo, e esses últimos tempos eu andei revirando umas coisas antigas, e eu achei uma caixa minha de referências, recortes, coisas, e eu encontrei isso que eu vou falar. O que eu fazia? Todos os dias eu me arrumava, eu parava no Garcia, almoçava em casa, morava com a minha mãe ainda morava com a mãe, olha só. Parava no Garcia Rodrigues, no Leblon, que eu morava no Leblon, tomava um café expresso, que é o que eu tinha dinheiro para tomar, e eu ia rodar os bairros da Zona Sul olhando o ponto comercial. Eu entrava nos pontos comerciais, marcava com os corretores, olhava, pegava a planta, dizia que tinha investido, não tinha nada. Mas para eu manter o sonho andando, me sentir útil, eu marcava com o corretor, pegava a planta, desenhava restaurante, cozinha, como seria, só que eu não tinha investidor, não tinha porra nenhuma. E eu passei 1 ano fazendo isso. Esse foi o meu exercício para manter a cabeça viva. Fora os estudos à parte, etc, né? E aí eu recebi num belo dia um telefonema do Jaime Drummond, que era o sócio do Laguiole, junto com o Marcelo Torres. Para mim, Marcelo Torres é... Referência. Referência não, para mim é o melhor restauranteiro do Rio de Janeiro. Eu tenho
uma profunda admiração por ele. Trabalhei com ele lá no Laguiole 5 para 6 anos. Foram anos de muito aprendizado. Tenho muita gratidão pela oportunidade, porque, mal ou bem, quando eu entrei, eles me deram carta branca e eu tinha a missão de transformar um Laguiole, que antes era na 7 de setembro, como um restaurante francês, super rococó, num restaurante francês moderno. E restaurantes franceses modernos são restaurantes contemporâneos, né? Um restaurante francês moderno dentro do Museu de Arte Moderna. Nessa época, os eventos lá aconteciam com uma cozinha vazia, onde eles alugavam e podiam entrar bufês de fora. Esse é um outro capítulo. E aí, quando eu entrei no Laguiole, com essa carta branca, eu comecei a mudar e comecei a trazer todas as minhas referências, criar meus cardápios, etc. E o restaurante explodiu. Era um restaurante de muita fama, mas que ainda não tinha pegado no MAM. Ele explodiu e virou uma referência daquela época. Isso a gente está falando de 2007. Pois é. E eu fiquei lá até... Não, 2007 não. Eu entrei lá em 2005. É isso? E saí em 2011. Então, eu entrei em 2005, 2006. Saí em 2011. Então, foi um restaurante onde foi a minha primeira vitrine. Em relação aos eventos, que é uma coisa que eu faço até hoje, eles tinham aquele espaço maravilhoso e eu sou hoteleiro. Eu sou hoteleiro formado. As pessoas pensam que eu fiz gastronomia, acham que eu estudei fora, nada disso. Acho que é sorte. Não. Sorte eu escuto muito, tá? Mas hoje em dia eu falo, a sorte passa ao lado do preparado. É isso aí. E aí, o cara fala, em hotel, eu já tinha trabalhado em hotel antes, a parte de A e B de eventos é uma receita espetacular. Sim. E eles alugavam só o real estate, alugavam o espaço, o cliente trazia um buffet de fora. Em algumas vezes que pagavam uma taxa, mas uma coisa muito irrisória só para manutenção do espaço, da cozinha. E eu, com muito custo, convenci os donos de deixar eu fazer o buffet da casa. E aí a gente fez, como teste, uma festa de aniversário para o Jaime, sócio, e foi um estouro, porque naquela época ninguém fazia estações diferentes, eu fazia estações cada uma de uma coisa, então o cliente, ele chegava aqui, nossa, quer essa estação aqui, o cara abre ostra. Naquela época ninguém fazia isso. Aí, putz, sabe que aquela ali é ostra? Aí quando chegava na outra, era uma peça de salmão defumado, fatiando e com aquelas garnitures todas. Aí chegava num outro, era uma coisa feita na frigideira, um ragu de vieiras na frigideira, servindo num bolzinho. Então a gente trouxe uma dinâmica do cliente passear pela festa, foi um sucesso. A partir dali a gente montou o buffet e aí fizemos um ano de buffet prioritário da casa. Depois de um ano fez-se necessário fechar para buffets de fora e a gente ficou fazendo só o nosso buffet nos últimos 4, 5 anos e até hoje, até depois que eu saí, eles continuaram fazendo o buffet próprio da casa porque viram que era um grande negócio. E dali eu fiz muita coisa legal simultaneamente no restaurante, de dia, e à noite, quando a gente tinha as festas, na época, era o espaço que as pessoas queriam estar, festas espetaculares. Foi uma grande experiência. E aquele caminho que você estava falando das releituras que te deixaram famoso, inclusive, né? Começou nessa época aí ou foi um pouquinho mais pra frente? Não, ao contrário. Na realidade, é engraçado que um dos pratos que eu fiz que ficou mais famoso no Laguiole era aquela releitura do picadinho, que era um risoto de picadinho. E eu criei esse prato lá no Transamérica em 2003. 2003. Pô, 2003 risoto era chique pra caceta. E eu fiz um risoto de picadinho, que era uma coisa popular. É aquela brincadeira essas releituras muito da comida brasileira são aquela coisa do high and low. Você pega alguma coisa que seria um pouquinho mais popular e faz uma roupagem mais sofisticada. E o que eu aprendi? Eu aprendi com o passar dos anos que, por mais sofisticado e bacana que seja o cliente, ele gosta de coisas simples também. Então, não adianta a gente ficar pensando em fazer que a alta gastronomia sejam simples, só coisas bem feita, sejam muito sofisticadas. Não, quando você coloca uma coisa que é uma referência nostálgica da pessoa numa roupagem mais arrumada, as pessoas piram, né? E era o que acontecia e eu comecei a apresentar isso naquela época. Dado que eu tinha trabalhado com o Zé Augusto Ceridoni, que era cozinha... Ele era uma cozinha meio francesa, brasileirada, tropicalista. Com a Flavinha, que era francês. Com o Roland Villar, que era francês. As minhas referências de cozinha, quase todas eram francesas, né? Só que eu venho de uma família que se fazia muita coisa em casa. Era festa todo final de semana. Então era muquecão, era feijoada, era dobradinha. Tinha um arrozão de bacalhau foda lá também. Um arrozão de bacalhau que até hoje eu faço, eu faço nos restaurantes todos. Cada um com a sua versão. Um clássico, né?
Então, o que eu fazia? Eu pegava toda aquela base de cozinha francesa e de disciplina organizacional para fazer coisas que eu comia na minha casa, que eram as minhas grandes referências, é o que me fazia salivar. O que me fazia salivar era pensar numa fazenda com fogão a lenha, com o cheiro de um feijão rolando e um frango assado, e não aquela coisa muito sofisticada. Então eu passei naquela época não existia, depois vieram existir os blogs, mas não existia Instagram, não existia nada disso, as pesquisas eram livros. E para os grandes chefes do mundo, a epítome de marcar a carreira era fazer um livro, da Fai, aqueles livros bonitos gringos. Chegou a fazer um livro? Eu não. Não sei, eu não tenho esse tamanho. Eu não tenho esse tamanho todo, eu não tenho esse tamanho todo. Não, quem sabe um dia. São só 10 restaurantes. Só. Quem sabe um dia a gente chega lá. Mas aí eu comprava pela Amazon todos esses livros dos chefes, Thomas Keller, Daniel Boulud, e ia vendo aquelas apresentações, aquelas receitas, aquelas coisas, e tentava fazer uma mescla com essa comida que eu gostava tanto, que era a comida popular brasileira. E daí foram surgindo 1 milhão de releituras bacanas e foi virando a minha marca. Você é de uma fase pré-glamour de chefia, né? Sem dúvida alguma. Hoje em dia é quase falar que é chefe é quase glamuroso, né? Que não é, né? É uma falsa. E a gente que trabalha, você tem restaurante, a gente se arrebenta por causa disso. Porque o garotão sai da faculdade super com uma expectativa de que saiu pronto e que a vida vai ser fácil, e não é. Aí pega um cearense pela frente com 30 anos de carreira, toma 2 sapatadas na cara. Exatamente, ele chega lá e o cearense sai mais que ele. Então ele tem que ter muita humildade, e isso é uma coisa que para mim sempre foi muito fácil, né? Essa gestão, de lidar com as pessoas, porque na realidade, apesar de eu ser um filho de professora, eu nunca fui de família abastada, nada disso, eu era um playboy na cozinha. Então eu tinha que ir comendo pelas beiradas. Que não era nordestino. Não, né? Estudado. Que são os melhores, né, cara? Os nordestinos, eu adoro trabalhar com nordestino. Sem eles a gente não vive, sem dúvida. Então eu volta e meia acontece o contrário, que é de alguém que entrou para trabalhar com a gente e depois de um certo tempo desenvolve o interesse de querer fazer um curso. Aí eu falo, beleza, quer fazer, mas eu vou te mostrar que o caminho é o seguinte, não é porque você vai fazer o curso que você vai mudar tanto de patamar, ele vai te dar mais base, etc. Mas o caminho seu do trabalho duro, de ser ético, de ser correto, de ser disciplinado, às vezes ele é mais veloz do que fazer um curso e achar que vai sair pronto na frente, né? Mas isso foi uma coisa da glamorização. Sim. Na época que eu comecei muito cedo, eu comecei muito jovem. A minha geração que começou também muito jovem é o Tomás, o Felipe, o Rafa estava estudando ainda, se eu não me engano, o Felipe estava estudando, eu já trabalhava no Zé Hugo Cedo, o Felipe estava estudando, que eu lembro que saiu uma nota na coluna social sobre alguma coisa que ele fez lá fora e reverberou na faculdade, um projeto final, algo assim. E os caras eram Zé Hugo Celedônio, a quem eu trabalhava, que escrevia pro Globo, tinha aquela imagem do bigodão, a Flavinha, o Claude. Em São Paulo, tava começando a se descobrir o Alex. Isso o Alex, ele conta, a Flavinha foi muito ligada a eles, fizeram programa de televisão juntos, etc. Aquilo ali ajudou muito, se eu não me engano, a imagem dele. Braga, quando a Ana Maria Braga era lá na Record. Exatamente. Então, eram esses caras, né? E depois veio toda essa galera, e depois veio uma outra geração com o Rodrigo Mocotó, que é incrível, e aí no Rio veio a garotada que veio junto comigo. Então, mas, pô, é uma história. Eu comecei a cozinhar tem 27 anos. Eu comecei com 17 anos. E tu tem 25 anos, essa conta acaba não fechando. Exatamente. Mas aí você ficou ali no Laguiole até 2011. Isso. E saiu de Laguiole e foi pra onde? Aí eu montei o Irajá. Ali já foi o começo do Irajá? O que aconteceu foi o seguinte. O Irajá logo no começo foi uma explosão também. Foi. Né? O que aconteceu foi o seguinte. Lembra que eu falei que num determinado momento da minha carreira eu fazia um jantar e chefe em casa? Sim. Ali eu conheci uma senhora que ao longo desses de 2001, 2002 até 2011 me assediava para montar um restaurante com ela e nunca saiu do papel. E eu cheguei no último ano que eu estava no Laguiole, eu comecei a sentir um certo incômodo, que não tem nada a ver com meus patrões, meus ex-patrões, era um incômodo meu, onde eu enxergava que para que a minha visualização do que eu servia, para ela ser completa, eu não podia estar restrito somente à cozinha. Eu tinha que opinar em outras coisas. O serviço tinha que ter
eu nunca concordei com aquela rixa de salão e cozinha. Sim. E isso sempre aconteceu porque sempre colocaram uma linha entre os dois espaços. Então, eu queria influenciar no serviço, eu queria decidir quem ganhava quanto e como, porque eu sempre tive uma coisa muito de justiça meritocrata, e a cozinha sempre foi secundário nesses restaurantes mais antigos. Eu tinha meus questionamentos se a comida que eu fazia combinava com aquele ambiente, aquela decoração. Então eu comecei a me incomodar com isso. Eu cheguei num ponto que aquilo já não cabia mais no meu coração e, coincidentemente, eu tinha ido fazer uma viagem para a Ásia, para fazer um festival de comida brasileira num hotel no Vietnã. Foi muito legal. Pelo governo? Não, foi uma coisa particular. Na realidade, na época, o meu patrão Jaime viajou ele viajava muito, tanto que hoje ele tem um canal no YouTube que é super premiado de viagens. E ele fez nessa viagem, ele conheceu o chefe e falaram sobre mim, e o chefe entrou em contato pelo Facebook e me convidou. Uma coisa assim. Bom, nessa viagem eu recebi um e-mail dessa pessoa falando: olha, pô, vamos tentar retomar aquela história, não sei o que. Eu falei: caralho, o timing é esse. E aí eu voltei, sentei com ela, conversei, fiz as bases do negócio. A minha única condição era que a parte administrativa não ficaria com o investidor, porque isso é arriscado demais. A parte administrativa seria feita pelo lado operacional, que era o meu. Entretanto, eu não tinha essa experiência. Então eu trouxe um amigo que eu conheci através do Malta, que é o Quito, que é meu sócio até hoje, para fazer a parte administrativa. Eu ofereci para ele um pedaço da sociedade, ele foi meu sócio. E aí foi a gente fazendo o bloco operacional e ela de investidora. Com 3 anos, a gente comprou a parte dela, trazendo um outro sócio novo e aumentando um pouquinho do nosso equity. Que é o Gui? Foi o Gui, mas o Gui tá saindo também. E aí era um bloco, era o Gui e mais 2 outras pessoas que já saíram e a história tá se repetindo. Aí, o que aconteceu? Aí, depois que a gente tirou ela, a gente conseguiu realmente se tornar um grupo, de começar a ter a liberdade para expandir. Tinha que ver o Formidable logo em seguida. Pô, que maneiro. Formidable de culinária francesa, contemporânea, pegada despretensiosa. Francesa, o mais tradicional possível, simplista possível. O Formidable, ele é na minha carreira, muito do que aconteceu, eu acredito à lei da atração. Eu sempre fui uma pessoa de visualizar. Até hoje, quando a gente monta um restaurante, eu visualizo ele acontecendo. Eu sei aonde as pessoas vão andar, vão entrar, vão sentar, onde o funcionário vai errar e vai bater, trombar com o outro. Tudo desenhado na cabeça. Tudo desenhado na cabeça. E eu, durante a minha infância, minha adolescência, eu fazia jiu-jitsu numa academia que tinha em frente ali do ponto onde era o bar do Ferreira, que era o Formidable. Que era uma academia que não existe mais, virou um prédio. Quando o filho do fundador do Bar do Ferreira, que era um bar clássico do Leblon, onde eu tomei minhas primeiras cervejas, entrou em contato: eu quero passar o ponto. Eu, na hora, falei assim: é nosso. Eu fui olhar o ponto, falei: esse ponto aqui dá 3 coisas: ou o boteco que já existe, ou um bistrô pequenininho francês, ou um bar de tapas. Bar de tapas não era minha praia naquela época. O boteco, eu nunca imaginei que eu ia fazer boteco. Eu falei: cara, francês, eu adoro o lugar do mundo que eu mais gosto de ir pra França. A origem da minha cozinha, a base da minha cozinha sempre foi francesa, porque eu trabalhei com chefes franceses. Pô, vou fazer uma homenagem à cozinha que me deu, que me fez misturar tudo, né? E vou fazer ela bem tradicional. E fizemos o Formidável, né? Foi um sucesso instantâneo. Pô, 28 lugares, lotado, fazia 4 giros por noite durante 4, 5 anos. Batata frita, pô, feita como tem que ser feita. Os cortes, os ensopados, bife bourguignon. Formidable é espetacular. E aí, do Formidable, a gente teve a oportunidade de fazer o Cozinha Artagão, que é uma das operações que foi no Barra Shopping. Depois ela se mudou para Botafogo, que eu vou encerrar esse ano. Depois veio o Azur. E aí vieram outras coisas também. O Miguel Capella, que é um querido, trabalhou contigo desde a época inicial do Irajá? Não. O Miguel Capella... Passou uma galera legal ali, né? Tem uma colônia Pedro Artagão lá na Bahia hoje em dia. Tem uma colônia Pedro Artagão na Bahia. Eu sou muito grato e feliz de ter tido a oportunidade de ajudar.
talvez seja pretencioso dizer que eu ajudei a formar uma galera muito boa, muito forte que tem por aí, mas muita gente bacana passou pelas minhas cozinhas, né? E o Miguel, ele entrou no Irajá, que foi engraçado. Foi um cara importante pra você. Foi um cara muito importante, até hoje é muito querido. É muito engraçado porque a gente sempre criou uma coisa meio de passagem de bastão. Não sei se a gente conseguiu colocar ali um clima de equipe onde não vamos deixar pra trás, coisa meio tropa de elite, por causa de se aposentar tem que entrar outro, que eu abri o Irajá com o Ícaro, que é o que tá na Bahia, que é um rapaz sensacional. Sensacional. Tem um filho maravilhoso, a esposa Ellen, muito legal. E o Ícaro chegou uma hora que ele queria sair. Isso acontece muito, essa galera que trabalha muito cedo, às vezes atinge um burnout, uma coisa assim. E ele resolveu ir pra Bahia. É uma galera muito talentosa também, que acaba talentosa. Que é natural o cara querer abrir o próprio negócio, né? Cara, mas eu acho que o próprio negócio, ele acaba que eu acho que a galera mudou o tipo de ambição. Ele não é mais a necessidade de empreender o próprio negócio, e sim a necessidade, talvez, que se eu abrir um negócio de subsistência num lugar mais tranquilo, eu posso trabalhar um pouco menos, ter uma vida um pouco mais confortável. Então eu acho que esse foi o caminho que todos eles seguiram. Então o Ícaro passou o bastão pro Miguel. O Miguel ficou, depois o Miguel teve a mesma coisa, passou o bastão para o Mauro Canelas, que também já saiu, mas não para isso, foi para um trabalho mais tranquilo, que ele consegue folgar os finais de semana, porque com a gente não tem como. Isso é um luxo, né? Não tem como. E assim por diante. Teve umas outras camadas dessa galera que passaram pela gente muito boas também, que foi a Bel, que vai abrir um restaurante agora, Inácio, Pedro Marinho. Uma galera forte. O Cezinha passou um período muito rápido, mas está empreendendo lá, está trabalhando no Botica junto com o Guilherme, está muito bem. O Cezão, né? O bicho é grande. Talentoso então, pra caramba. Muita gente. E o bolo de chocolate, o famoso bolo de chocolate nasceu ali? O bolo de chocolate nasceu no Irajá de abertura nos 45 do segundo tempo. Já pagou muita conta, Já pagou muita conta. E ainda paga. E, inclusive, ele é o prêmio e a maldição, porque é assim... Pô, quem conhece o meu trabalho sabe quanta coisa a gente já fez, eu faço. E de repente eu vou num evento, num negócio assim, o cara do bolo de chocolate. Eu falei. Aí antigamente eu ficava meio chateado, mas hoje em dia eu falo assim, pô, cara, a gente vai amadurecendo, né? Eu falei, pô, sou eu mesmo, o chocolate sou eu, tá tudo certo. E todo ano você é o primeiro de venda no Rio Gastronomia, muito em função dele também, né? Cara, a gente é o primeiro de venda global e o produto mais vendido. Todo ano. É o bolo, todo ano. Não adianta nem brigar. Há 8 anos. Há 8 anos a gente é o campeão de venda no Rio Gastronomia. Muito louco, né? O Alexandre tava falando disso. Porra, todo ano é o Pedro. Mas sabe o que eu acho, cara? Número 1, o Grupo Irajá, ele tem uma característica de não sentar em cima dos louros, tá? Então a gente tenta mudar alguma coisa, fazer algo diferente todos os anos. E a outra coisa... Tá sempre se movimentando, né? Sempre se adaptando, né? E a outra coisa que eu acho talvez o mais importante de um evento como o Rio Gastronomia é que ele traz a gente de volta para perto do público. E aí, se você realmente está entregando uma coisa de coração, a galera percebe, não tem jeito. E aquela procura, aquele evento tão democrático também, ele mostra como o nosso produto ainda é relevante, as marcas são relevantes, que todo mundo quer ir lá em primeiro e... Então pra gente é uma alegria muito grande participar, e aí os organizadores sabem disso, cara, a gente entrega ali dentro como poucos, a gente leva muito a sério aquele evento, a gente monta uma estrutura que, porra, de Fórmula 1 pra fazer aquilo lá, e é por isso o resultado tá aí. Tá virando referência, né, a forma que você trabalha ali aquele evento já tá sendo, a galera já entendeu o que vocês fazem, né? A galera já entendeu o que a gente faz, e eu costumo dizer aquilo, você pode copiar o que eu já fiz, mas não o que eu ainda vou fazer. É verdade. Aliás, isso é uma coisa interessante de se falar, né? Porque tu é o cara das releituras, então você pega clássicos e transforma. Agora, tem uma galera que vive de copiar coisas que pessoas criam, e eu não vejo nenhum mal nisso. É difícil falar de criação, é difícil falar de cópia, mas a gente sabe que muita gente acaba pegando referências e não dando a mínima importância à pessoa que, de repente, traçou aquele caminho ali, né? Eu sempre peguei referência, porque se eu tô recriando alguma coisa que já existe, não deixa de ser referência. Eu já cansei de colocar crédito nos meus cardápios. Pasta public use e coisa assim por diante. Né? Eu sempre tive uma coisa de ética,
de que se eu fosse fazer alguma coisa que fosse escrachadamente de outro chefe, eu ia colocar o nome dele no cardápio. Eu faço a mesma coisa. Eu já coloquei o nome do Alexandre Henrique no cardápio, porque eu fiz no Azur um camarão que era dele. Camarão da Gruta, camarão do Alexandre, uma coisa dessa. Já coloquei Rodrigo Mocotó no cardápio, porque eu já fiz coisa muito baseada no Rodrigo Mocotó. Já coloquei alguns chefes no meu cardápio. E vira uma homenagem, né? Não, é o mínimo que você pode fazer. Eu acho que existe muita gente procurando atalho com coisa que já deu certo. Mas o público não é burro, né? Com o tempo isso vem abaixo, né? A informação tá aí. Tá muito rápido, tá muito fácil. Mas tem coisas que passam, né? Tem coisas que passam. Mas é isso. Faz parte. E os botecos? Como é que tá? O boteco foi um chute na porta, né, meu irmão? Cara, o boteco, eles são um turnaround, uma história muito bacana, né? Porque é o seguinte, a gente veio, todos nós de restaurantes do Rio de Janeiro, a gente passou por anos muito difíceis, de Sérgio Cabral, de violência, etc. Eu tive ano no Irajá, que o Irajá era uma loucura. Já durante 7, 8 anos, ele fazia 200 pessoas por noite em 30 lugares, 40 lugares. Caramba. Girando 4, 5 vezes. Era uma máquina de moer cozinheiro, de tanto que se trabalhava. Fila de espera de 2 horas. E de repente a gente se encontrou num período onde não tinha ninguém indo à noite, por causa de violência. Época que a gente teve intervenção, etc. E aí, bicho, se passar um mês com as contas pela metade, isso cria um buraco, uma dívida gigantesca. Então a gente começou a pedalar e sobreviver, e faz aqui, faz um evento, e cobra, etc. E é uma vida muito complicada, muito difícil, muito, muito dura, muito estressante, etc. Quando a gente chegou próximo, perto da pandemia, foi quando a gente vinha tentando se recuperar de anos difíceis. Teve impeachment da Dilma, economicamente o país ficou complicado, etc. O Gustavo, que hoje é um dos meus sócios, a gente era parceiro da época de Laguiola, eu conheci ele porque ele fazia eventos no MAN, e a gente veio se reencontrar quando eu me juntei a ele para fazer o Réveillon do Azur. Gustavo é aquele que... Gustavo Mariatti. Quando vai comer a empadinha lá no restaurante dá errado? Não, esse é o Thiago. Esse é o Thiago. Aí, que bom que dá errado com sócio, né? Aí o Gustavo, ele tinha um ponto na Dias Ferreira, que ele tinha um restaurante de carnes. A gente já era parceiro de eventos, amigo, já tinha se retomado. Tô ligado, eu lembro disso. Ele virava, ele me assediava, pô, vamos montar alguma coisa, vamos montar alguma coisa. Antes, antes da pandemia, antes da saída da minha primeira sócia, era muito complexo de eu fazer negócios com outras pessoas, né? Contrato super complexo, etc. Depois disso, que ficou só os amigos, a gente falou, cara, tem oportunidade ali, o ponta do cara vale uma grana, ele vai ficar com X%, vamos fazer. E fizemos várias coisas assim. Então o Gustavo virou e eu brincava, falava assim, cara, a gente já fez de tudo, já fiz italiano que deu errado, eu já fiz, 3 tipos de contemporâneo, que é a minha boss, já fiz francês, já fiz tudo. E nessa época o Formidável ainda existia. Se eu for fazer qualquer coisa, eu vou fazer um restaurante para eu frequentar, porque eu nunca fui de frequentar meus restaurantes. Eu sempre tive um incômodo muito grande de sentar à mesa. O Irajá, que foi quem me colocou no mapa, eu nunca sentei numa mesa. É mesmo? Eu nunca comi no Irajá sendo servido. Eu comia comida dos funcionários, sentado com os funcionários. Eu nunca sentei como cliente. Olha que loucura. E depois eu vim a fazer isso e eu descobri, hoje a minha profissão, o meu trabalho mudou, a gente pode fazer isso daqui a pouco, que é uma correção desse erro do passado, que eu perdi tempo não sentando à mesa. Mas brincando, eu falei, eu vou fazer um jeito para eu frequentar. E o que eu mais frequentava era bar. Eu ia no Bracarense, no Jobi, eu ia no Bar da Frente, da Mari, eu adorava boteco. E aí eu propus fazer um boteco que tivesse uma comida espetacular e que fosse inspirado nos bares que não existem mais, que tivesse toda uma aparência de um bar de antigamente, inclusive no nome, né? Se você parar para pensar, os bares de antigamente todos eram o nome da rua, né? Então Senado, Senadinho, bar e restaurante, café e restaurante. Então eu falei, cara, qual que é a rua? Que é a Ferreira. Pô, mas Ferreira teve o Bar Ferreira, que foi onde eu comprei o ponto do Formidável. Pô, e se for Rainha, que é a esquina? Pô, Rainha. Rainha é legal. E aí eu vendi o projeto para os sócios, todos embarcaram. A gente abriu achando que ia acertar num lugar, não acertou em outro completamente diferente. Foi uma loucura.
E eu tinha muito receio. O primeiro foi o Rainha. Onde era o Formidable? Não. Primeiro foi onde era o Orro, que era o restaurante do Gustavo. Ah, tá. Ali na Dias Ferreira. Isso, na Dias Ferreira. E aí, mas eu tinha um receio muito grande, porque a maior parte dos bares tradicionais e dos bares mais relevantes da cidade do Rio são empresas familiares de subsistência, são pessoas que levam aquilo muito a sério. E não necessariamente na Zona Sul, né? Não, a maior parte não. E eu não queria que parecesse que era apenas um chefe empresário querendo mamar de uma teta que não é dele. Então, cara, eu me aprofundei, eu me joguei no negócio. Poxa, eu estudei chopp durante 1 ano para fazer um bom chopp. Tive uma ajuda gigantesca do Cadu, um grande amigo Cadu, do Bracarense, que agora está em São Paulo. E a gente abriu o Rainha, super querido por toda a comunidade dos bares. Todo mundo frequentando, todo mundo feliz. O chopp, na minha concepção, é a base do chamariz do boteco, né? Sem dúvida alguma. Se o chopp não for foda, sem dúvida alguma. O cara pensa 2 vezes em ir. Sem dúvida alguma. Mas uma coisa que a gente percebe é que a comida faz muita diferença, né? As pessoas antes iam para os bares e petiscavam, não comiam e iam embora. Talvez por preconceito de explorar cardápio, não sei. Mas eu sei que hoje a gente vende muita comida. E a comida, graças a Deus, é muito boa. Aí do Rainha a gente liberou a esquina. E aí a gente podia somente fazer uma extensão. Mas eu já tinha vontade de fazer um outro restaurante que também frequentava muito. Eu frequentava muito o Braseiro da Gávea. Falei, cara, eu quero fazer um galeto. A gente fez o Rainha Galeto. Que a esquina é brasa, que é comida de galeto. O meio é frutos do mar. Logo depois, ainda sob efeito da pandemia, o Formidable não retomou como deveria. A gente foi entender, claro, troço todo fechado, porra, caro, etc. Era um novo Brasil, um novo Rio de Janeiro. E falamos, vamos transformar em boteco. Deu certo. E aí eu criei o Princesa, que era um spin-off do Rainha, com todos os pratos que o Rainha não servia. Porque dado que o Rainha ele foi tematizado de frutos do mar, porque tá ali no Leblon, praia, você hoje para comer frutos do mar, você vai aonde comer frutos do mar, né? Na época não existia o Escama, que eu não sei como é que tá indo, acho que tá indo bem. Mas, cara, eu queria comer frutos do mar, eu ia no Satiricon, que é o melhor do Brasil, tá? É engraçado como o carioca explora poucos frutos do mar, né? E é caríssimo. Então eu falei, cara, eu vou fazer um bar de frutos do mar. Que dê para servir de maneira popular o frutos do mar. Óbvio, agora tem o Bar do Peixe na Lápide, que é muito bacana, mas, cara, tô falando ali na Zona Sul, pro público que ali, aquela rua ali, é gente do Rio de Janeiro inteiro que vai ali, é turista, etc. E aí, né? Por isso que surgiu a ideia de ser frutos do mar. O que nos impedia de explorar uma série de coisas dos restaurantes de antigamente e dos bares em sua maioria. Eu não tinha como ter um pernil, uma carne seca, pratos mais por esse caminho, porque o cardápio era praticamente tomado pelos frutos do mar, tinha pouquíssimas carnes. E aí o Princesa adotou isso. O Princesa a gente inverteu. No Rainha são 70% frutos do mar e 30% carne. No Princesa são 70% coisas novas e 30% os que mais vendem no Rainha. E aí a gente lançou a Princesa, que também foi uma outra explosão. Pô, o pessoal adorou. E desde então a gente vem expandindo as marcas. A gente percebe que a gente foi para São Paulo e muitos bairros do Rio tem espaço para você ter aquele produto, utilizando ele como um restaurante de bairro mesmo, como eram os restaurantes que a gente frequentava quando garoto. Você tinha um La Mole em cada bairro e eram todos espetaculares, iguaizinhos. Né? Então, por que a gente não pode ter um Princesa em cada bairro, você comer um filé piemontese, você comer o mesmo pernil, o mesmo bolinho, tomar o mesmo chopp, você tem que vir até o Leblon, você não pode ter um no Flamengo? O Princesa ele é mais cariocão do que o Rainha. Sem dúvida alguma. O Rainha ele pode estar em qualquer lugar. O Rainha pode estar em Portugal, na Espanha. Porque é uma coisa bem continental, digamos assim, mediterrânea. O Princesa não. O Princesa é um restaurante carioca. A maior parte dos seus pratos são pratos carioca. Eu tenho lá o prato que eu chamo de alemão. Maionese de batata com opção de salsichão ou Kassler. Ou os dois. Porque no Bar Lagoa você não pode ter os dois. Ou você tem que pedir ou Kassler ou salsichão. Eu falei, então vou botar um de cada se pedir quiser. Os dois vai ser xingado. Pois é. No meu a gente mistura. Então, quer dizer, eu peguei um pouquinho de cada canto de Rio de Janeiro. Pô, é legal isso, né? Isso. E tá bombando, né? Tá arrebentando. Cara, eu costumo dizer o seguinte, a gente passa a ser demonizado quando a gente cresce. Ninguém demoniza a farmácia que abre a 15ª, fica comodidade, né? Mas você abre o 10º restaurante, poxa, mais um restaurante, como se estivesse cometendo um crime. Eu costumo dizer o seguinte, se cada um que a gente abrir, a gente for dar emprego,
for impulsionar e melhorar os outros que tem que se mexer para continuar em evidência e poder atender mais gente, alegrar mais pessoas, que é o nosso propósito inicial, não tem por que não abrir. É interessante, né? Porque esse formato que você está falando de sociedade, onde tem um grupo de operadores e um grupo de investidores, ele funciona muito bem, né? Mas o meu já não é mais assim. Já mudou? Já mudou. Ele era assim. Os meus sócios que entraram como capitalistas não colocam dinheiro há uns bons 8 anos. Pô. O resto a gente faz proporcionalmente as suas cotas dentro Payback de quanto tempo? Dentro do dinheiro da empresa. Dentro do dinheiro da empresa. Entendeu? Não, esquece. O que botaram lá atrás voltou muito tempo. Muito. Obviamente a gente tem nossas dívidas, como qualquer empresa tem, mas hoje a gente é autossuficiente em questão de investimento. Para crescer dessa forma orgânica que a gente cresce, você sabe que é apertado, a gente programa uma coisa com o próprio caixa, ela passa um pouquinho, você aperta 2 meses e vai, mas a gente vai crescendo, né? Então, a gente hoje, há bastante tempo, já não tem mais esse indivíduo do capitalista cobrando alguma coisa. É uma coisa que ela naturalmente acontece sozinha. Sim, porque... Entendi. É uma coisa que eu acabei de entrar, eu sempre fui sozinho no Harura, eu não tenho sócio lá. Aceitei uma sociedade com Elia e o Flávio, que vieram do Babo, com esse formato de restaurante, onde tem um grupo de operadores e um grupo de investidores. Os investidores, obviamente, querem informações, mas o negócio que está indo bem acaba dando retorno suficiente para todo mundo ficar feliz, né? Sim. E aí eu falo isso com ele exatamente por não ter sócio no Harura, né? Falo, cara, nós somos os detentores da fórmula, né? De como faz o negócio. Então chega em algum momento que gera um certo desconforto, a gente está se fudendo de trabalhar e colocar. A posição do investidor pra gente é mais confortável, que tá trabalhando parece muito cômoda, né? E aí é por isso que tem que ter o risco, porque na realidade o seu risco ele não só é do trabalho, como é institucional do seu nome. Sim. O risco é todo nosso. O investidor que já é normalmente o investidor serial é apenas mais um investimento que pode ser catapultado. Agora, o investidor não vê dessa maneira, né? O investidor ele acha muitas vezes que o capital é mais importante do que a criação. Então tem essa discussão aí e o segredo é você encontrar um relacionamento equilibrado. Exatamente. A gente, com o passar do tempo, dado que a gente parou de pedir dinheiro para sócio investidor e começou a fazer com o próprio capital da empresa, isso aí tem seu ônus também, tá? Tipo, todo mundo pensa que eu tô rico, mas a gente reinvestiu tudo. Sim. Tudo que era para ter posto no bolso, ter ganho de dinheiro, virou mesa e cadeira, inclusive de restaurante que já quebrou, né? Então, não é bem assim. Você começa a assumir os próprios riscos, né? Exato. Ao mesmo tempo, você para de ter que dar certas satisfações. Fica mais confortável. Você vai reclamar, dado que você não bota dinheiro um tempão e correndo o risco de dar certo. Sim. Então, é muito que por aí. Pô, bacana isso, cara. E aí eu tava conversando contigo aqui, você falou pra mim que o Bastarda, infelizmente, não alavancou como você gostaria, e você tá focando cada vez mais no que é escalável, né? No que dá pra replicar. O Bastarda, como é que você vê o Bastarda? Cara, a Bastarda foi o seguinte, Bastarda foi um projeto de pandemia. Na época, a gente... Chegou a ter restaurante físico? Tem, tá aberto. Tá aberto hoje. Tá aberto. Na pandemia, a gente... distribuiu o nosso trabalho em 2 cozinhas, fazendo o mesmo cardápio, um cardápio meio coletivo de tudo que tinha no grupo que saía mais e mais algumas coisas pro dia a dia. Então você podia comprar os pratos que mais saíam do Irajá, o do Formidable, um arroz de bacalhau do Irajá, um filé com fritas do Formidable e também tinha um pacotão de pedir um arroz, feijão, carne assada, coisas do dia a dia para quem queria, tinha saudade desse tipo de comida. Em 2 cozinhas, no Irajá de Botafogo e no Formidable, né? O Formidable, anexo a ele, a gente teve aquela padariazinha. Sim, eu lembro. E ela, na pandemia, ela deixou de funcionar. Então, o que a gente fez? O que vende muito no delivery? Pizza, né? A gente tinha um relacionamento próximo, meus sócios, com o Mário Chadi, que foi da Domino's, etc. E depois já trocou super essa ideia sobre pizza. E os caras tiveram uma experiência ótima. Eu falei, cara, vamos vender uma pizza? Vamos. E aí, quando me foi proposto esse desafio, que foi pelo Thiago Magalhães, que hoje é meu sócio, ele trouxe a ideia da Bastarda, ele trouxe o desafio de fazer uma pizza, eu falei, tá bom, então vamos fazer a pizza que ninguém nunca fez.
né? O brasileiro, ele adota um formato de alguma coisa que pode ser variada e utiliza aquele formato como a verdade universal. Então hoje a pizza no Brasil é napolitana, dado que principalmente a mulherada ninguém come borda. Você vai na Ela, que a pizza é espetacular, você olha pro prato, tá a pizza furada no meio, quer comer o meio e deixou a borda. E qual pizza que não tem borda? A pizza New York Style, cara, que você come em pé em Nova York. Porque é uma delícia, que era antigamente a Mr. Pizza. E que era a Domino's. Obviamente são fast foods. Se a gente fizer ela de forma artesanal, como são as pizzarias de Nova York? Cara, isso é do cacete. Então vamos estudar e vamos fazer. Aquela massa mais crocantinha. A massa mais crocantezinha por baixo, ela não é nem fina nem grossa, é aquele queijinho mais vagabundo, mas que a gente adora, que puxa. Pô, é do caceta. E não tinha ninguém fazendo isso, né? Agora tem até um garoto em São Paulo que fica fazendo Pose Boutique, que é muito boa, muito bacana, né? Ela apareceu logo um pouquinho depois da Bastarda. Ele trabalhou fora, etc. É um excelente produto. Tá de parabéns. Eu peguei a Carolzinha é uma das nossas chefes executivas, mas que sempre teve um pé mais na confeitaria, panificação, etc. Eu falei, cara, a gente vai criar essa pizza aqui. E aí comecei a testar na minha casa. E uma dava quase certo, eu passava para ela ia e jogava no forno melhor, e aí a gente chegou na pizza, a pizza ficou um espetáculo. O que a gente fez? A gente criou um branding e abriu uma lojinha, saindo do delivery da lojinha ao lado do Formidable. Cara, a gente dava sold out de 150 pizzas toda noite, porradaria para comprar pizza, a gente fez um marketing muito bem feito. O que aconteceu? A pandemia acabou. As pessoas pararam de pedir delivery e começaram a ficar angustiadas de ir pra rua. Sim. O que a gente falou? Olha, a marca vai acabar. Ela foi uma potência e vai acabar. A não ser que tenha que a gente leve a loja pra rua. E a gente já focado em rainha e outras coisas. Aí caiu no nosso colo o ponto lá embaixo do Redesign, que estava fechado. Redesign Leblon. A gente tem o Urajá Redux lá. Embaixo tinha um ponto que chegaram a montar um restaurante que nunca funcionou. Então aquele restaurante tinha uma obra já meio que iniciada que poupava uma série de custos de trabalho. E aí o shopping nos propôs fazer um teste. Ó, cara, vamos fazer um meio contrato aqui de 2 anos? Vocês trazem a pizza pra cá. Pra gente seria bom. A gente foi na fé de que talvez, por mais que o ponto fosse um ponto complexo no subsolo, aquele produto que naquele primeiro momento explodiu, talvez ali se sustentasse, dado que a gente já tinha uma clientela, um delivery forte, uma clientela já estabelecida, que clamava por um ponto físico. E normalmente é morador da Zona Sul. Cara, se é morador da Sul e descobre que tem ali, por que ele não vai descer a escada e comer ali, né? Bom... Pro carioca, shopping é meio estranho, mas né? Isso tá mudando, mas tudo bem. Mas aí eu fui, estudei, dado que ia ter que funcionar dia e noite, eu estudei tudo que envolvia esse universo ítalo-americano, porque a pizza New York Style normalmente foram os italianos mudando o produto para adaptar para nova-iorquino. E aí tem os sanduíches, aí tem os parmegianas, são coisas que... meatball, são coisas que nesse universo ítalo-americano é muito comum. Né? Pastela vodka, essas coisas. E fizemos um cardápio que pra mim é um dos melhores do grupo, pô, é delícia, é um casual dining da pizza, da massa nova-iorquina, sem muita regra. Pô, o nosso NPS é espetacular, eu não tenho um problema com comida lá. Tem um problema. A gente monta restaurante, tem 10 reclamações, o cara não entendeu isso. Caraca, não tem nada de reclamação. Só que em compensação, em volume de clientes e de negócios, é muito baixo. Foi muito baixo. Então, dado que a gente está em expansão, a gente vai investir em São Paulo nesse ano agora, a gente vai precisar focar, a gente está São Paulo já são 2? Não, São Paulo é um só, mas esse ano a gente vai abrir mais 3. Dado que a gente está focando na nossa gestão, na nossa melhoria, na nossa governança, estamos se tornando uma empresa grande, estamos negociando com sócios novos, uma série de coisas acontecendo, não faz sentido colocar foco numa coisa que podia ter ido, mas não foi. Apesar do produto ser bom, o branding ser bom, tudo ser bom. Então a gente faz o que a gente sempre fez. Despluga ele, põe na gavetinha e se um dia for pertinente, a gente traz de volta. Aconteceu isso comigo lá no Haru também. Teve uma época que estavam me pedindo muito poke. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer aqui. Eu dei uma estudada no que é, de onde vem, como é que faz, não sei o quê. E, porra, com a matéria-prima que eu tenho e com a mão de obra que eu tenho, nós fizemos um pouquinho inacreditável, sem né? dúvida alguma. E fazia um puta sucesso. Só que, cara, aquela quantidade de mão de obra, o trabalho que dava pra fazer aquilo ali, não fazia... Tirava o foco. Não fazia pena, não valia a pena. Eu só avisei que eu ia parar com aquilo ali. Puta, quase deu protesto lá na frente do Não, mas olha só, já fechei restaurante, cara, já muito protesto. E aí é o seguinte, é engraçado, né?
Que vai lá, o cara te para na rua, pô, você fechou pô, o Formidável, o restaurante que eu mais frequentava e não sei o que. Aí o cara me aluga. Eu sou, uma das partes, eu sou um cara acessível. Eu ando ali pelo Jardim do Leblon, todo mundo fala comigo, etc. Aí eu falo, vem cá, posso fazer uma pergunta? Quantas vezes você você foi no último mês? Não fui, eu fui no outro uma vez. Falei, porra, é por isso que fechou, meu querido. Se você fosse 2 vezes por semana, não fechava. Não é verdade? É isso, cara. Então... E aí a expansão vai ser princesa ou rainha lá no... Cara, a gente agora, em São Paulo, a gente está planejando um galeto rainha, que é o produto galeto, um taberna, que é o nosso ibérico, que é dentro das marcas rainha, mais um spin-off. Thiago ainda tá lá? Thiago tá com a gente. O Thiago hoje está tomando conta executivo de todos os botecos, parte de qualidade de produto, gestão de equipe, e principalmente no taberna ele faz bastante cardápio, porque o taberna tem um cardápio rotativo, tirando o cardápio físico, o de quadro é rotativo, executivo. Então a gente vai fazer um taberna, vamos fazer Redux, Irajá Redux, que é um produto nosso que mantém a marca Irajá viva. É um Irajá dos clássicos lá do início do Irajá e as pessoas adoram, amam. Pô, é um restaurante que a gente acabou de abrir uma filial do Rio Sul. São 200 pessoas no almoço comendo aquela comida. É mesmo? É impressionante. Que irado. Eu vi que tava uma obra de vocês lá. Então são as 3 marcas que a gente vai agora para São Paulo. Porra, que bacana. E hoje, quantos funcionários você tem hoje? Em torno de 600. 600? 600 carteiras assinadas. 600 carteiras assinadas, 600 famílias, 600... talvez 70% dos 600 sonhadores que vão continuar crescendo e evoluindo com a gente. A gente tem uma retenção espetacular para o mercado. A gente tem colaborador com a gente há 9 anos, 10 anos. Faz algum trabalho de formação, de base? Cara, a gente tem um trabalho muito forte de pegar exatamente na base como ajudante e tentar formar para cima. Não é fácil, não é tão fácil porque o imediatismo do jovem brasileiro, seja de qualquer faixa social, é muito, muito grande, é um problema. E a gente sabe que na nossa profissão o tempo de voo é muito necessário. Mas a gente vem trabalhando isso da melhor maneira possível, como dá. E principalmente também o que para mim essa primeira camada ela é muito importante, mas para a gente o que se tornou mais crítico foi a camada de liderança, porque a gente passou a crescer numa velocidade muito rápida. Praticamente até muito pouco tempo atrás, todos os nossos líderes vinham de dentro, eram pessoas que evoluíam dentro da empresa, mas passou a não dar mais tempo para isso. Então hoje a gente já está começando esse ano com um projeto interno que é como se fosse um acelerador de liderança, onde o funcionário, o colaborador que a gente percebe nele ali uma centelha de interesse, liderança, que a gente vê que ele é diferenciado, ele entra nesse curso com 2 aulas por mês e ao longo de 1 ano ele tem vivências, tem uma empresa ajudando a gente a fazer isso, vivências que ele talvez ele aceleraria em 1 ano o que ele teria que passar 3 anos vivendo, para ele sair dali um líder mais rápido. Pô, legal isso. Hein? Esse ano esse ano é o piloto, né? A gente está fazendo esse ano uma turma de 40 pessoas. Caramba, 40 funcionários. Caramba. Bastante acelerar, gente, né? Quase 10% aí do seu efetivo. É isso. Pessoas que estão na 3ª camada, ainda antes, no 3º degrau para a liderança, que vai ser lá na frente, se concluir com o louvor. Se não concluir com o louvor, fez um curso e volta para onde estava. Faz parte, né? É isso. Às vezes se adapta, às vezes não, né? Não tem. É isso. E, cara, a gente tava falando aqui sobre referências, sobre releituras. Me dá uma visão aí das suas referências. Eu brinco aí que a galera gosta do top 5, né? A galera gosta de lista. Gastronômicas? Sem necessariamente do primeiro ao último. Lugares que você teve como referências para coisas que você gostaria de fazer. Por exemplo, Rainha é um restaurante cheio de referências, né? A gente sabe que, como você citou a salada de batata aí do Bar Lagoa. Cara, pra mim isso é maravilhoso, que eu posso o meu homenagear, né? Exatamente, a minha cabeça ela é tão diversa, a gente fez tanta coisa, que eu tive muitas referências do mais alto nível de gastronomia lá fora, como Yannick Eleanor, Thomas Keller, o próprio William Ledoux, que é de um restaurante chamado... Hoje que eu fiz um jantar lá
pro Omnivore, que é o Zé Kitchen Gallery, que é um asiático contemporâneo, e isso no contemporâneo, ver como ele trabalha, me ajudou muito na carreira lá atrás, ele virou meu amigo. Como você falou, cara, Bar Lagoa, Filé de Ouro, todos aqueles que eu frequentei no meu programa, pô, Churrascaria Majórica, clássico, né? Clássico, Café Lamas. Café Lamas é o quê? O milanesão deles lá? Não, filé francesa. Filé francesa. O que mais? Shirley. O Rainha, ele teve uma inspiraçãozinha de cervejaria Ramiro. O Taberna teve uma coisa dos espanhóis, mas um pouco de Lisboa, de Velho Eurico, de Coelho da Rocha. Então, quer dizer, tem muita coisa aí que eu falo, cara, tem tanta coisa bacana que a gente pode se inspirar. Então eu consigo sugar de todos esses lugares aí, sem o menor pudor, entendeu? Sempre citando de onde vem também a referência. Poxa, né? Cara, imagina, com orgulho, com orgulho. Cara, pô, tem quase 30 anos de cozinha. Já viu acontecer 1 milhão de situações de trágicas a engraçadas, né? E o Damuda estreou aqui o Conte uma Derrota, né? Que não necessariamente é uma derrota, mas é uma situação que te deixou de uma certa forma em uma saia justa, ou chateado, ou achou graça em alguma coisa que aconteceu. Tem situação aí? Eu tenho uma situação engraçada, mas é muito do início da minha carreira, né? Eu tive uma ajuda, desde aquela época que eu fazia lá os jantares, os almoços em casa de família. Eu tive uma cliente que foi uma super apoiadora, e foi ela que me deu a primeira oportunidade para fazer esses jantares, esses almoços, e que dali se tornou uma coisa que me sustentou por 2 anos, que é uma senhora chamada Janete Sendas, da família Sendas, do supermercado. Ela tinha sido a filha dela, os filhos dela foram alunos da minha mãe, e através da minha mãe criou-se uma relação muito boa com a família deles. E eu trabalhava com o Roland no Softel, e num belo dia a Janete me liga: Pedrinho, pô, eu era um garoto, eu tinha 20 anos. Preciso que você faça um almoço na minha casa. Eu falei: eu não sou chefe, eu sou cozinheiro aqui, cozinheiro 4, não sou ninguém. Não, o que você vai fazer? Aí ela vinha, dava uma lição de moral gigantesca, assim: olha, você nunca diga que não consegue, você vai se preparar e você vai conseguir. Cara, é daquelas pessoas que você não consegue falar não. Não consegue falar não. Eu falei: tá bom, vou fazer essa porra. Aí eu fui fazer lá o almoço da Janete. Aí beleza, eu fiz o almoço da Janete, foi um sucesso. Eram 12 senhoras da alta sociedade, etc. E por acaso foi nesse almoço que eu conheci a tal da pessoa que veio a ser minha sócia lá 10 anos depois, 15 anos depois no Irajá. Desde então ela pedia pra fazer negócio comigo, porque ela ficou maravilhada com aquela história do garoto cozinhando, etc. E aí a curiosidade é o seguinte, que é engraçado, é uma curiosidade. Desde que eu fiz esse almoço, mas eu tinha pavor daquilo. Falei: cara, é muita responsabilidade, eu não tenho experiência, etc. E durante quase 2 meses, eu tinha pedidos para fazer o mesmo tipo de coisa para essas pessoas. Eu falava: não vou. Só que era o seguinte, naquela época, um almoço, um jantar desses que eu fazia para 10 pessoas... Pagava as contas do mês. Com eles comprando, o motorista comprando os insumos. Não, era o meu salário do mês inteiro. Para fazer um. Eu tinha 3 por semana que eram pedidos, né? E aí eu falei assim, aí num belo dia, pô, eu tava balançado. Essa senhora, que mais tarde foi minha sócia, ela me ligou e pediu um jantar. Eu falei: pô, não vou fazer. Não tô afim de fazer. Aí beleza. Aí um dia depois, eu sentei no escritório do Roland para fazer uma ficha técnica no computador. E aí eu tô olhando pro computador dele, e tem um post-it, um pimaco amarelinho, o nome da mulher e o dia do jantar na casa dela. Eu neguei o jantar pra ela ligou pro meu chefe e pediu. E ele ia te mandar. Não, ia mandar nada, ele ia fazer muito melhor que o meu, mas eu falei: cara, vem cá, se eu tô nesse patamar de disputar o jantar com o Roland, eu tenho que parar e fazer essa porra. E aí depois disso eu falei: o próximo que me pedirem eu vou fazer. Aconteceu o pedido, abracei e fiz esse negócio durante 2 anos da minha vida. Quer dizer, é uma história curiosa de uma negação que a partir daí surgiu 1000 possibilidades. Então não é uma história triste, não. Na realidade é uma curiosidade feliz. É tipo, dá medo e vai com medo mesmo assim. É isso.
Cara, a oportunidade não aparece tantas vezes, né? Se a gente Não. começar, pra mim, apareceu muitas vezes e várias mensagens e eu não ia. Até que eu vi aquela porra daquele negócio e falei, tá de brincadeira, né? Pô, vou fazer. Vambora. Se eles querem se arriscar do garoto fazer, o problema é deles, vambora. E qual é o teu prato queridinho hoje em dia? O que você, Pedro Artagão, come hoje em dia? Cara, o que eu como, o que eu gosto? Pô, tu emagreceu pra caramba, né, bichão? Tá treinando, tá... Cara, não vem com essa porra de cardápio fit, não. Eu tô falando o que você gosta de comer de verdade. Esse ano foi um dia... Esse ano que passou foi um ano, pra mim, transformador. Porque no início do ano, no pós-carnaval, eu tava pesando 20 quilos acima. Muito chado, muita bebida, comida meio que a mesma coisa, mas quando você coloca tudo no mesmo bolo, realmente a sua saúde vai embora. Comendo sem controle, né? Eu já vinha, de uma puxada de abrir vários bares, de fazer programa, então aquilo acabou que me deixou muito daquele jeito e eu tomei decisão. Eu fiquei sem beber 45 dias, eu fiz a quaresma, e daí eu comecei a intensificar a minha malhação com o meu personal, Diego Lucas, lá no meu Instagram, volta e meia eu marco ele, que é genial, propaganda aí. E, cara, eu perdi 20 quilos, ganhei 18 quilos de massa muscular. E um novo estilo de vida, muito pela parte de não abrir mão do exercício físico. Eu praticamente 70% da semana eu como arroz, como o que eu sempre comi, arroz, feijão, carne, salada, batata, comidão brasileiro, o que eu sirvo nos meus botecos. É o que eu como. O melhor restaurante do Rio pra mim não são os meus, é o filé de ouro. Porra, eu sento ali, eu adoro aquilo. Pô, muita gente fala do filé de ouro. Esquece, mano, espetacular. Eu sou tratado que nem um rei, não deveria, que eu sou apenas mais um cliente. É um restaurante que me faz muito feliz, é o tipo de comida que me faz muito feliz. E eu como quase todo dia isso. Que maravilha. Obviamente eu vario. Hoje eu comi um bobó lá no Redux, que a gente tem no Redux, que é o contemporâneo, mas a gente tem um prato de tradicional de restaurante brasileiro por dia no executivo. Hoje era bobó, eu comi um bobó. Então, como tudo. Executivo, vai bem? Vai bem sim. Legal. E os próximos passos, então? São Paulo? Cara, os próximos... Rio de Janeiro tem alguma coisa programada? Cara, o Rio de Janeiro não tem nada programado, mas nunca diga nunca. Existem possibilidades, mas nesse momento a gente está focando em São Paulo, que é uma praça que recebeu a gente muito, muito, muito bem. E ter uma casa só lá pra gente acaba que fica muito caro. Então a gente tem que crescer um pouco mais para justificar. Porque a gente manda gente, tem que manter um mínimo de uma estrutura administrativa, a forma como a gente trabalha, pra gente hoje chega uma hora que o crescimento das pessoas é tomar conta de mais de um negócio, né, dos nossos colaboradores. E aí, se a gente não monta outros negócios, eles o custo vai ser o mesmo no final das contas. Né? Agrega um pouco, ganha um bônus para olhar duas coisas, entendeu? Mas até como desafio mesmo, cara. As pessoas mudaram muito, as coisas mudaram muito, a vida é mais dinâmica, mais volátil, mais veloz. Então, se a gente não estiver trazendo oportunidade nova o tempo todo, em muito pouco tempo as pessoas estão de saco cheio. Qual é a diferença básica do cliente carioca? O boteco é o mesmo? Comida é a mesma ou não? A comida é a mesma, vou te falar que em termos de qualidade, cara, só alegria. Pau a pau, Rio e São Paulo. Acabei de voltar de São Paulo, fui semana passada e fui na semana retrasada. Tô indo a cada 2 semanas para São Paulo. Retomamos agora, depois da abertura, as aberturas que a gente teve em 23, que a gente ficou um pouco ausente de São Paulo, os sócios, todo mundo faz alguma coisa, então a gente ficou focado nisso, estamos voltando agora para São Paulo. São Paulo, o que a gente percebeu com Rainha, e aí esse tipo de comida servido dessa maneira é uma coisa que não tinha tanto em São Paulo, ou é restaurante chiquezão, ou é muito mais popular. O paulista não tem muito essa história de sentar na rua, né? Exato. Então, o que a gente percebeu? Quando a gente abriu o Rainha lá, que teve aquele buzz inicial, tinha muito do que tinha no Rio, da galera em pé bebendo e transbordando nas mesas. Hoje virou o contrário. Hoje a gente percebe um consumo de bar, tipo bar em Minas, todo mundo senta e come, sabe? Então, percebe um consumo de bar, um consumo sentado à mesa muito forte. Que é um consumo mais saudável, né? Pra gente é muito melhor. A demanda do cliente é chegar lá e sentar para comer e beber. No Rio, ao contrário. A demanda do cliente é conseguir beber em pé e você querendo obrigar o cara a sentar. Né? Então, de vez em quando, dando uma fugidinha sem pagar a conta. Cara, graças a Deus que a gente fique sabendo é pouco, né? É pouco, mas tem, infelizmente foda, tem. Né?
É difícil controlar um restaurante bombando com muita gente em pé, né? Cara, é difícil, mas aí o que você faz? Você começa a setorizar as responsabilidades, né? Então a gente tem já uma dinâmica de X clientes para cada colaborador. Se ele vinculou a senha dele naquele produto, ele vai ter que voltar com ela. Se o cara tá fugindo, ele pega o segurança e corre atrás do cliente. Porque senão vira bagunça. É verdade. Então a gente de uma maneira, a gente aprende o quanto que ele consegue dar de conta e até onde a gente pode cobrar em relação a isso. E a partir dali a gente cobra. Você se adaptou rápido a essa mudança assim, de forma de trabalhar? Como é que funcionou na tua cabeça? Lembra que eu falei que eu não frequentava o Irajá, não sentava na mesa? Sim. Naquela época eu era essencialmente um chefe de cozinha, cozinheiro, idealizador via comida, né? Hoje tu curte o que você faz. Com o passar do tempo, eu percebi que envelhecendo, abrir um espaço para jovens muito melhores do que eu, e mais saudáveis e mais com faca nos dentes, etc., eu tinha que sair da cozinha. Então eu continuava fazendo a parte criativa, colaborando, fazia alguns serviços em cozinha, mas deixei para eles. Na hora que eu fui para o salão e comecei a ver pelo olhar do cliente, o que o cliente está vendo e não o que o chefe de dentro está vendo, foi a hora que eu vi onde é que estavam todos os gargalos. Então eu comecei a me comportar como cliente. E aí eu posso falar que grande sucesso dos nossos bares, óbvio que é o produto, tem o brand, etc., mas é a vivência minha e dos sócios entre os clientes e vendo o que está acontecendo como cliente. Até um dia ficar doidão que nem um cliente arrumar uma confusão para entender por que o cara arruma confusão, entendeu? Isso é necessário. E ver o que tá demorando, e ver o que tá saindo fora do padrão. Mas ao mesmo tempo você começa a entender por que tá demorando. É porque talvez, um cara faltou e aqueles 20 pro garçom tem 40 para 1. E também tem o volume da cozinha, etc. Mas isso você só percebe quando você se coloca, empatia. Você coloca no lugar do cliente e no lugar do colaborador. Quando você fica lá, o chefe lá dentro da cozinha só gritando, bicho, não vai a lugar nenhum. Hoje você se considera um restauranteiro? Você é um restauranteiro hoje. Mas você ainda... as pessoas gostam muito, ficam muito presas só do chefe. Eu conheço muito chefe que se dá o trabalho de botar uma doma pra fazer uma foto e o cara não tá na cozinha há muito tempo. Eu acho que você falar que é chefe é uma coisa é uma posição tão honrada, tão honrosa, que eu acho quase desrespeitoso ficar se intitulando chefe sem estar dentro de uma cozinha. Chefe para mim é cargo, é liderança. Eu lidero uma cozinha? Não, eu lidero uma equipe mais completa. Eu me vejo hoje como... Eu trabalho com operação de restaurante. Quando eu tenho quando eu tenho que ir para a cozinha, eu vou para a cozinha. Quando eu tenho que fazer controle, eu faço controle, buscar novas ideias. Quando eu tenho que ficar no salão, eu tenho que ficar no salão. Você divide a parte criativa hoje? Cara, de certa maneira, sim. Carolzinha, Thiago, são pessoas que têm capacidade de criar 100%. Trazem muita referência. Trazem muita coisa e eu falo, embarca, muda isso aqui e vambora. Sempre contribuíram, a minha cozinha é sempre colaborativa. Eu sempre, por exemplo, quando eu tentei fazer o Irajá 2.0, que acabou que a gente posicionou mal na Dias Ferreira e o nosso fantasma mesmo que a gente criou por causa dos botecos, aquela bagunça, afastou o cliente. Eu trazia as ideias do cardápio e deixava cada um trazer alguma coisa dentro daquele prato. E aí tinha referência por que daquilo existir e por que talvez não entrar com aquela ideia. Tudo tem que ter um porquê. Porque senão é apenas uma ditadura. E eu não tenho como ter 10, 20, 30 restaurantes se for uma ditadura. Exatamente. Tem que ser uma coisa colaborativa, né? Agora, o meu papel é levar para o sucesso daquelas decisões, né? Porque eu já vivi bastante coisa, tenho uma experiência para isso. Agora também tem que deixar a galera errar, né? Para aprender. Não tem jeito. É bem por aí. Irmão, obrigado pelo papo. Imagina. Não parece, mas já passou aqui 1h15, quase 1h20. Não sei, Dani Dia, conta aí pra gente quanto tempo a gente tá batendo papo. Velho, eu desejo todo o sucesso do mundo pra nós, você. Né? Parabéns. A gente tá no mesmo barco. Barco, cara. Sou fã dos seus empreendimentos, cliente em primeiro lugar. Parabéns e tamo junto nessa aí. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhoso. E é isso aí. Boa. Galera, Pedro D. Artagão. Isso aí. É o cara dos botecos. Vambora.